O Entendendo Direito de hoje vai falar sobre resíduos. Nós, cidadãos desta sociedade contemporânea, que alguns chamam de sociedade de consumo, produzimos uma quantidade de resíduos razoável. Não é só o cidadão, as empresas produzem muito resíduos, a agricultura também. Mas para onde isso vai? Quem vai conversar um pouco sobre esse tema com a gente é Rogel Martins Barbosa, que é advogado, é presidente do Conselho de Meio Ambiente de Maringá, Conselho Municipal de Meio Ambiente. Daqui a pouquinho, Entendendo Direito. E o Entendendo Direito começa agora e nós estamos aqui já com o presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Rogel Martins Barbosa, que é advogado também, e nós vamos falar hoje sobre resíduos. Antes de mais nada, quero cumprimentar. Rogel, muito obrigado pela sua presença aqui no Entendendo Direito. É um prazer estar com você e com aqueles que nos veem hoje, né? Ainda mais num assunto tão importante para a sociedade que às vezes não é notado, que é a questão dos resíduos sólidos. E falando disso que o Rogel colocou, nós vamos com o nosso repórter, o Matheus Torresan, que foi às ruas para ouvir a população sobre, primeiro, a população sabe quanto de lixo ela produz, a quantidade de lixo que produz? Essa população faz coleta seletiva e sabe para onde vai o resíduo que ela produz? Matheus. Uso de lixo mais ou menos assim por mês? Não sei não. Não sei. Não. Mais ou menos 3 quilos. Ó, uma sacolinha, dá umas 3 sacolinhas daquela de supermercado por dia. E você separa aí? Sim, claro. Separo. Separa? Mas só que eles não levam. Não leva? Não. Separo. Separa? Separo. Pelo mau cheiro, assim, garrafas, coisas assim, eu sempre separo, né? O que é comida. Mas, assim, a única coisa, assim, que não é muito certa, assim, é os dias da coleta. Você sabe para onde vai depois que você coloca o lixo lá fora? Não. Os cachorros rasgam sacola, esparramam o lixo todo. Mas depois, que nem quando os meninos vão lá pegar para coleta, você sabe o que acontece depois desse processo? Eu não sei. Não? Na minha cidade vai para reciclagem. Ele vai para um lixão aberto. Ó, na verdade o lixeiro não pega. Quem pega são esse pessoal que vive do lixo, né? Então lá no nosso prédio a gente separou, colocou uma parte do orgânico e a outra parte do lixo que é porque eles podem trocar, né? Como latinha, garrafa PET, essas coisas que não é o lixo orgânico, né? Para eles. Aí se eles não levarem, aí o lixeiro leva tudo. Aí mistura tudo, né? Não, eu sei que vem para vendido, né? Agora eu não sei o que eles fazem depois. Bom, Rogel, você escutou aí os nossos telespectadores, a população nas ruas, falando sobre o lixo. Alguns deles têm consciência da quantidade de lixo que produzem. Outros não têm essa consciência. Mas você percebe que uma parte considerável de quem foi entrevistado faz coleta seletiva. Aí eu queria separar essa nossa conversa em 3 etapas. Primeiro, a produção de lixo, a quantidade de lixo que se produz. No segundo momento, que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre a coleta seletiva e depois o destino. Vamos começar lá. A quantidade de lixo que as pessoas produzem. As pessoas produzem muito lixo, mas não administram muito bem o lixo que produzem. Pois é, Gilson. Na verdade, nós costumamos falar que o lixo ele é o DNA da população. Então, dependendo do perfil, classe social, forma de viver, é o lixo que ela produz. Em Maringá, vamos falar daqui de Maringá, na verdade nós temos um dado extremamente preocupante, porque o poder público municipal tem trabalhado com dados equivalentes a 1 quilo por habitante. Isso é muito resíduo. No Paraná, o Instituto Ambiental do Paraná trabalha com uma média de 600 gramas por habitante. Então você vê que é uma discrepância muito grande entre o estado e Maringá. Isso é preocupante. Então Maringá é um grande produtor de resíduos. O Maringá se torna um grande produtor de resíduos. Por outro lado, nós ficamos muito preocupados porque o resíduo, ele também reflete numa questão interessantíssima, que o custo da coleta, o custo da disposição está literalmente ligado à produção de resíduos. Isso significa o quê? Que a população ela não está preocupada com o orçamento público. Então não é só uma questão de saneamento, ou seja, de saúde pública, que o lixo é uma questão de saúde pública. Historicamente,
Todas as vezes que o poder público agiu foi porque tinha um problema de saúde pública. E aí ele começou a se adequar. É interessante que em 1200, por exemplo, em Veneza, foi criada uma lei que proibia a pessoa jogar dejetos pela janela, água suja com fezes, por exemplo, sem olhar se estava alguém passando. Mas era possível jogar dejetos na rua. Então, assim, aí quando tiveram problemas de epidemias, etc., aí começaram a imaginar que isso poderia ser causador e começaram a trabalhar diferente a questão do saneamento e do lixo. Então, veja, mas é preocupante, porque a população não está refletindo o que significa o lixo. E com isso, Gilson, nós temos um problema que a gente já debateu outras vezes. Por isso que lei por si só não resolve. O administrador público não está preocupado com a norma se não há pressão social. Mas como é que vai haver pressão social para que o gestor resolva de forma eficaz se o próprio produtor do resíduo não sabe o que produz, quanto produz, a forma que produz, para onde vai e como vai? Ou seja, na verdade, quando nós cobramos, olha, temos que mudar, como? As pessoas que vivem neste país, neste estado ou neste município não estão preocupados em absoluto com mudança. É uma coisa assim, hoje, uma coisa moderna, assim, preocupante, que é típico da falta de higiene, que isso significa lixo. O que é? Dengue. Onde já se viu a gente falar em dengue? Ah, dengue é por quê? Porque tem pneu acumulando água, pelo amor de Deus. Pneu não era para existir solto, perdido em canto nenhum. É resíduo. Lata é resíduo. Como é que tem? Então, assim, observa que, na verdade, a população não compreendeu o significado de se preocupar com essa coisa tão importante, que é tão ruim, porque o lixo, o conceito dele é esse. Lixo é o que não tem valor. Esse é o conceito legal e doutrinário de resíduo, de lixo. Se não tem valor, é lixo. Se tiver valor, não é lixo. Então, quando nós falamos assim, ó, material reciclável, lixo reciclável, não, é incorreta a expressão lixo reciclável. Por quê? Se é reciclável, tem valor. Se tem valor, não é lixo. É um paradoxo essa expressão. Então, nós falamos material reciclável, ou resíduo, ou lixo. Agora, você colocou uma coisa interessante, Rogério. Lá no começo da sua fala, você fala sobre renda. As classes com melhor renda costumam produzir mais resíduos que são passíveis de serem reciclados. As classes de menor renda produzem mais lixo orgânico. Tem menos consumo de produtos mais elaborados, com embalagens. Quando você fala da dengue, por exemplo, quando você tem pneus de automóveis jogados por aí, porque as pessoas têm acesso ao automóvel, ao carro. Agora, vamos pensar no seguinte. Como é que a gente pode transformar o lixo, que não é lixo, num produto que possa ser reaproveitado? Como é que eu posso transformar a reciclagem em algo de fato? Olha, Gilson, a reciclagem, aí a própria reportagem ela revela, as pessoas já têm uma consciência que devem separar. Mas por que elas não separam mais? Inclusive uma das entrevistadas, por quê? Porque ninguém manda para o lugar correto, né? Olha lá, simplesmente fica lá. Se não passar o catador, vai para o aterro, para o lixão, né? Como uma falou, lixão. Quer dizer, de que me adianta separar se quem tem o dever depois de fazer o destino correto não faz? Não faz sentido, né? Então, a primeira coisa, eu entendo que não é cobrar do cidadão, olha, separe, 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 ou vamos aplicar multa para quem não separar. Na verdade, é assim, o poder público cumpre primeiro o seu papel. O que é? Ele dá condições para que a estrutura legal que está prevista seja cumprida, ou seja, resíduo orgânico, tratamento, não é aterro. Tem que fazer. Lamentavelmente, a lei andou mal. Na minha concepção, ela não poderia prever tecnologia, mas previu. Ela falou que o orgânico tem que ser feito a compostagem. Bom, então o município cumpre primeiro a lei. Depois que você cumprir a lei, que a pessoa saber que você vai dar a destinação correta, aí ela separa. Depois que você incentivar as cooperativas, e as cooperativas, Gilson, é o seguinte, nós não podemos imaginar cooperativas como alguma coisa que vive dependendo do poder público. Essas pessoas têm que alcançar dignidade. E o que nós vemos hoje, a forma como é trabalhada essa questão, é como se o poder público não quisesse que elas alcançassem dignidade, como se elas quisessem, o poder público age de uma maneira como se essas pessoas vivessem a depender do poder público. Rogério, só uma questão que depois, no próximo bloco eu quero trabalhar com você, mas eu quero deixar a questão aqui. Poder público, produção de resíduos e a clara consciência da população. Quer dizer, existem aí muitos culpados, poucas atitudes. Mas eu quero retomar no próximo bloco com o Rogério a seguinte questão. Como fazer com que o poder público
tome uma atitude mais coerente em relação a esses resíduos. E como fazer com que o próprio poder público possa também educar a população a fazer a coleta seletiva. Daqui a pouco a gente volta. O Entendendo Direito de hoje está conversando com o Rogel Martins Barbosa. Ele é presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Estamos falando, ele é advogado, sobre resíduos. No nosso primeiro bloco, inclusive, vimos aí uma enquete que o nosso repórter Matheus Torresan foi às ruas e fez com a população, falando sobre a quantidade de lixo que a população produz, se a população separa o lixo e se ela sabe o destino. Rogel, no final do segundo bloco, você falou da responsabilidade do cidadão, que às vezes reclama, não faz sua parte, não percebe a quantidade de lixo que produz. Mas você falou do poder público e você falou das cooperativas, que o poder público deveria incentivar as cooperativas para que elas se responsabilizassem pela coleta dos resíduos. Resta saber duas coisas importantes. Você falou que o poder público tem essa responsabilidade se isenta. Eu queria que você continuasse aquele teu raciocínio, de que se isenta porque ele teme ficar, de repente, nas mãos de quem faz esse trabalho. E como é que a gente pode conscientizar a população e, ao mesmo tempo, incentivar cooperativas, que a gente não fique sequestrado por elas? Vou ser bem objetivo. Com uma questão, por exemplo, de uma empresa que monopolize um serviço essencial, que é a coleta do lixo. Como é que eu posso administrar essa situação sem colocar em risco a coleta, sem fazer com que o poder público fuja da sua responsabilidade, mas o cidadão também se conscientize? Na verdade, Gilson, o problema do resíduo, o que cria o problema do resíduo é o que cria o problema da corrupção, é o que cria o problema dos desmandos, é o mesmo vírus que afeta tudo isso. O que é? Nós temos um problema de falta de transparência no poder público, os atos não são claros, mas nós temos também um problema seríssimo com a população. A população tem que compreender uma coisa: quem manda na nação não é o Estado, não é o governo, não é o prefeito, o governador, o presidente de plantão. Quem manda é o povo. O povo é o Senhor. O Estado e aqueles que trabalham para o Estado são os servidores. Esta relação está invertida. E o que acontece? Hoje, como se inverteu a relação, o Senhor, que é o povo, está aguardando o servidor fazer algo. Mas o Senhor tem que dar o comando. Tem que dar o comando. E o que está acontecendo é que o Senhor está aguardando o servidor dar o comando, mas o servidor não vai dar o comando enquanto o Senhor não saber o poder que ele tem e determinar para o funcionário dele. Mas é que tá, Rogel, esse senhor que tem tanto poder que é o povo, que você coloca sempre como o elemento mais importante para fazer com que as coisas aconteçam, esse elemento tem que se organizar, ele tem que ter ciência, consciência do que ele quer, consciência do que ele faz. Na questão dos resíduos, quanto de lixo eu estou produzindo, como é que eu posso administrar em conjunto com o poder público a coleta, como é que eu posso entender o destino dessa coleta e a minha participação nela. Quer dizer, eu estou fazendo um efeito para você, mas eu tenho que ter consciência do efeito que eu estou fazendo. Como é que a gente faz esse cidadão melhorar? Esse cidadão tão importante que é um patrão meio que indolente. Na verdade, e fica essa história, né, de que quando o indivíduo vai para o Estado, é como se o Estado não tivesse dono, né? Exato. Mas a grande questão é a seguinte, Gilson. As pessoas, olhando a nossa entrevista lá, você viu quantas pessoas falam, não, eu separo. Aí uma falou assim, eu separo para não cheirar mal. Ou seja, quando há utilidade, o cidadão faz. Quando há utilidade, o cidadão faz. Agora, que utilidade tem eu separar para o poder público mandar para um lixão, como outra senhora mesmo falou. Então, o que deve o povo fazer? Não dá para a gente começar a separar se a ponta para onde tem que ir não estiver resolvido. Então, assim, o cidadão tem que ir agora é a hora, vamos pensar agora. Eleições municipais. Olha, candidato que não fez aquilo que devia fazer, vamos pensar que o cara já vem de uma carreira, ou já esteve aquilo e não fez, ele já devia ter feito, porque a legislação é antiga. Candidato novo, olha, se ele não se comprometer em fazer, você não pode ter esse cara como um candidato para você. E depois que ele se eleger, você tem o dever de ir lá cobrar ele. Porque o que o servidor
ou o empregado público não suporta é a cobrança do patrão. Então o povo depois tem que cobrar isso, essa posição. Olha, eu quero essa solução. Ou se a população de hoje, vamos pensar na nossa cidade, se a população exige compostagem, não faz sentido essa população escolher, por exemplo, um representante que não tem isso como proposta. Agora, essa população que você coloca, ela é real ou ideal? Isso é uma coisa que me preocupa um pouco. Porque nós temos um cidadão realmente que lá, na nossa enquete, mostrou que ele está preocupado, ele seleciona o lixo. Mas na hora que vem a pergunta de que aonde vai parar o lixo? Ninguém sabia, né? Ou era lixo. Eu acho que essa pergunta é tão importante quanto a coleta seletiva. Você não concorda? Não, essa pergunta é realmente... Não, mas aí é que está, Gilson. Aí vem um pouco do papel da imprensa. A imprensa não está preocupada. A imprensa vem fazendo uma campanha muito forte do separe, 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 recicle, recicle, recicle. Mas a imprensa não vem trabalhando com a população. E daí? Você já parou para pensar onde vai? E daí? Você já pensou para parar que você responde se aquele lixo der problema? E daí? Você sabe quem paga a conta quando o prefeito manda para lixão ou manda para um aterro que depois vai dar um acidente ambiental e sabia que você que paga a conta? Então, assim, eu acho que aí tem um papel de todos nós, formadores de opinião, nós estamos falhando com tudo. Porque quando nós decidimos a pregar a reciclagem, a população já toda sabe o que é a importância da reciclagem. Mas nós não contamos para ele a importância de saber o ciclo todo. E aí não despertamos. O que acontece hoje é que as pessoas estão vivendo no momento em que elas não estão mais refletindo sobre os atos comuns da sua vida. O que é diferente no passado, nós temos uma geração um tanto quanto irresponsável, despreocupada. Ela se preocupa quando nós falamos para ela se preocupar, mas nós não cumprimos, eu digo imprensa, nós formadores de opinião, às vezes nós também não estamos cumprindo o nosso papel. Veja, coisas que nós já conversamos, mas por exemplo, nós temos atitudes interessantes. Nós temos no passado a geração dos meus pais e mesmo a minha, quando eu era garoto, o que era? Bom, a gente sempre usava uma roupa até ela ficar inservível. E hoje, o que a gente nota? Se saiu de moda, mudou a cor, tá novinha, acabou, ou joga fora, ou sei lá o que se faz, mas... Então, a cultura, nós temos uma cultura do desprezo, do descarte. Eu acho que você foi muito feliz. Nós temos a cultura do descarte. Esse é um problema. Mas quem também trabalha com essa cultura, querendo ou não, é a grande mídia, não é assim? Por quê? Quem paga a grande mídia? É o cara que precisa vender. Porque se a gente parar... Se você tem que criar uma demanda. Porque, por exemplo, eu preciso de computador quantas vezes na minha vida? E por que eu fico trocando? Celular, quantos celulares eu preciso? E por que cada ano eu estou trocando? E relógio? Bom, relógio a gente já não usa mais, né? Porque agora tem celular. Exatamente. Então, assim, mas por quê? Nós temos uma demanda artificial e o desapego ou a criação. Então, nós também criamos essa situação. E as pessoas pararam de refletir. E é problemático, porque isso não tem a ver com formação, na minha visão, acadêmica. Nós temos homens que têm título de doutor e não têm capacidade de refletir em coisas pequenas. Bom, no próximo bloco, que é o nosso último bloco, essas questões que o Rogel colocou, nós vamos tentar responder. Responder como? Se estamos diante de uma sociedade em que o Estado é relapso, o cidadão pouco consciente e pouco ativo enquanto cidadão, como é que a gente pode entender, então, o destino do lixo? Acho que essa é a primeira pergunta que nós vamos fazer. Qual é o destino dos resíduos que a gente produz? E o Rogério vai explicar um pouco isso para a gente. E depois, como é que a gente pode mudar um pouco essa realidade? Quer dizer, quais são as ações concretas que a gente pode tomar para que, no futuro, esperamos que próximo, os resíduos não tenham o destino que tem. Daqui a pouquinho a gente volta. O Entender o Direito de hoje está conversando com o advogado Rogel Martins Barbosa. Rogel é presidente do Conselho de Meio Ambiente de Maringá, do Conselho Municipal. Nós já falamos aqui no primeiro bloco sobre responsabilidade do cidadão, responsabilidade do Estado. Falamos agora também sobre as condições em que os resíduos são produzidos, como é que isso acaba causando um efeito, inclusive com problema de saúde pública. Agora a gente precisa dar uma resposta para aquela nossa enquete. Quando as pessoas falam assim, eu não sei para onde vai o lixo que eu estou produzindo. Eu te faço essa pergunta. Então tá, nos explica um pouco, Rogel. Para onde ele está indo? Pois é, né? Na verdade, assim, para onde deveria ir, né? O para onde está indo,
na verdade, no Brasil não vai bem, tá? Não vai bem mesmo. Nós temos aí índices extremamente baixos de tratamento de resíduos. Na verdade, nós não temos um tratamento eficaz dos resíduos. Mas o que diz a lei? A lei diz assim, ó, quando é a responsabilidade do pequeno gerador, nós, cidadão comum, é colocar o lixo na porta. Ali morre nossa responsabilidade. Ao poder público ou a um concessionário, ou alguém que o poder público escolheu, não me importa a modalidade licitatória, etc., deve retirar aquilo e mandar para um tratamento. A lei no Brasil, ela não manda ir para aterro. As pessoas têm que entender uma coisa, Gilson. Aterro sanitário. Se alguém falar assim, olha, resolveu o problema do lixo na minha cidade, meu prefeito fez um aterro sanitário, ele está duvidando da sua inteligência. Porque aterro sanitário não resolve problema. Aterro sanitário é guardar um problema para a geração futura. Tanto é que na Europa estão desmontando aterros sanitários. O aterro sanitário é receber o lixo, como se fosse ou numa vala, mas ela tem um plástico, que é chamado geomembrana, tem um cano para captar o chorume, né, que é aquele líquido contaminado que sai do lixo, que vai se derretendo, decompondo, que vai para uma lagoa. E tem um queimador para queimar os gases. Mas o lixo não muda, ele fica ali 10, 20, 30 anos. E tem mais, depois que você para de usar um aterro, ainda por norma técnica, você tem que ficar olhando aquele negócio por mais 10, 20 anos, porque tem risco de explosão aquilo. Aquilo é uma bomba. Aquilo é uma bomba. Agora, o que diz a lei? A lei fala assim, o poder público, quando você receber o lixo, você tem que tratar. Tratar significa o quê? Você mudar a estrutura do lixo. Ele vai deixar de ser lixo para ser algo aproveitável. Aí que você tem a produção de combustível através do biogás. Isso, tem o CDR, mas vamos lá. O biogás, ele é aproveitado de aterros, mas aterros pequenos não geram quase nada. Tem que ser coisas monstruosas para você poder aproveitar o biogás. E volto a falar, ainda assim continua aquele lixo lá plantado. Mas quando a lei fala tratar, ela fala assim, ó, primeiro, poder público, faça a compostagem. O que ele diz? Transforme o orgânico em composto orgânico. Esse composto orgânico deve ser feito uma compostagem acelerada, porque é comum, ela produz chorume, produz metano, e somente acelerada é que elimina esses dois grandes problemas. Quando você fala acelerada, você tem que colocar ingredientes químicos para poder fazer esse processo? Não necessariamente. Na verdade, existem N tecnologias para se fazer isso, tem algumas que colocam bactérias, outros produtos químicos, e tem uma outra que é muito simples e é a mais, digamos assim, a mais ambientalmente correta, é aquela que confina o resíduo e injeta oxigênio nele, em determinada proporção, com determinada pressão, e durante um tempo injetando aquela decomposição que era anaeróbica, que produz chorume e metano, passa a ser aeróbica, não produz nem chorume nem metano, inclusive o chorume é evaporado, porque a parte líquida toda se evapora, e transforma isso em composto orgânico. Essa é uma opção. Depois o legislador falou assim, ó, você faz compostagem. Tem um resíduo que não dá para compor, para fazer compostagem. Então, porque é um resíduo que não é orgânico. Aí o que o legislador falou? É o que eles chamam de resíduos sólidos, é isso? Não, o resíduo sólido é o orgânico também é resíduo sólido. Tudo é resíduo sólido, né? Tudo que foi coletado é tratado como resíduo sólido. O que acontece? Essa parte que era inorgânica, ele diz assim, olha, você pode fazer o quê? Você tratou o composto orgânico. E aí essa decomposição você pode deixar ela em graus. Você pode tanto decompor de tal maneira e desidratar que ele pode ficar seco, aquele material orgânico, e juntar com aquele material inorgânico passível de queima e transformar isso em quê? Em CDR, combustível derivado de resíduos. Aí o gás que você pode utilizar. Não, então, aí não necessariamente o gás. Esse combustível, ele pode ser queimado em caldeiras, que daí pode gerar vapor. Então, assim, aí vai depender você pode destinar do isso sistema, isso, justamente. Que não precisa o poder público ter uma termoelétrica. Porque hoje, desde que tenham filtros adequados, uma grande empresa é comum produzir sua própria energia. Por isso há interesse de empresas, por exemplo, em alguns casos, em tratar esses resíduos. Tem justamente. Até porque, Gilson, hoje a energia produzida de lixo, ela é barata, não porque a tecnologia em si se transformou ela em barata, mas porque o governo federal
perdoou boa parte dos impostos. Então não reside imposto, porque a nossa conta de luz, nobre cidadão que nos assiste hoje, você não paga luz, você paga imposto e o que sobra é luz na tua casa. Então assim, aí o governo federal, ele perdoou essa carga tributária. Aí a energia do lixo se torna extremamente competitiva, porque ela não tem imposto. Mas então, daí a lei continua falando. E depois que você fez tudo isso e não dá para fazer mais nada, ainda vai ter um lixinho, mas ele vai estar inerte. Aí você pode enterrar esse lixo. Proporcionalmente seria o quê, Rogel, em relação? No máximo 10% depois. De feito tudo, ainda vai sobrar uns 10%. Ou seja, esses aterros que nós temos, eles poderiam ser reduzidos em 90%. Com certeza. E mais, Gilson, sem lagoa, porque não estaria produzindo chorume, sem geomembrana, porque o resíduo que sobrou, o resíduo residual, é seco. Então, assim, o impacto ambiental, sem gás, o impacto ambiental seria, assim, reduzidíssimo. Mas o que acontece é que nós não vemos isso acontecer. Aí alguns falam, não, isso não funciona. Outros dizem, não, isso não é interessante. Na verdade, o que a gente vê é que o poder público, volto, eu sempre afirmo e trabalho com o poder público, sirvo ao Estado para servir ao cidadão, e eu sinto isso. Na verdade, não há interesse algum do gestor. E o gestor só vai ter interesse o dia que a população falar assim, ó, se você não resolve, você nunca mais vai ser gestor público. Então, a mudança vai começar lá. E olha, digo mais, a população tem que falar, enquanto você não resolver, você não me cobre nada, porque você não tem autoridade, porque toda autoridade não decorre de lei, Gilson, não decorre da Constituição Federal. A autoridade decorre da nossa postura. E o poder público não tem postura para cobrar hoje do cidadão. E o cidadão, sim, deve cobrar e cobrar muito, porque o poder público tem condições. Nós temos uma coisa interessantíssima. Ah, não se tem dinheiro, estamos em crise, não é assim que se fala? Só que o lixo, a lei fala, é taxa específica. Não vai precisar emprestar para fazer, porque já tem previsão legal da onde sai. E por que não se faz? Essa é uma pergunta. Por que não se tem interesse? No fundo, Gilson, que nós temos a razão última é de que não se faz porque não se dá voto. Então, se o cidadão não negar o voto, o gestor não fará. Esse é um tema que você pode ter deixado selecionado no seu cantinho. Agora estamos num ano de eleição. É mais um tema que aqui no Entendendo Direito, a gente trabalha vários deles que você pode utilizar como argumento e questão importante para as eleições. Rogel, muito obrigado pela sua presença aqui no Entendendo Direito. Foi um prazer e espero ter contribuído para aqueles que nos viram hoje possam refletir sobre a importância tão grande que é o resíduo, que não é só uma questão de mau cheiro. Exatamente. E que começa na sua casa, começa com você, agindo como cidadão, para poder, inclusive, fazer com que esse efeito, de uma forma mais consciente, também signifique você cobrar o Estado, cobrar o poder público, como o Rogel fechou aqui com a nossa conversa. Até o nosso próximo Entendendo Direito.